Querido Deus, Pai bondoso, somos muito gratos pela manhã, pela força, pelo despertar que o Senhor nos concedeu. E agora que vamos estudar, queremos pedir as suas bênçãos, queremos pedir que seu Santo Espírito esteja presente, seus santos anjos estejam guiando esses estudos. Que possamos ter clara compreensão do que é a verdade e que essas verdades possam ser impressionadas no nosso coração e nos convencer de nosso pecado. Que Ele está conosco, que Ele está derramando chuvas de bênçãos, que possamos ter plenitude dessa chuva em breve. Isso te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Yesterday we started talking about the Passover Ontem a gente começou a falar da Páscoa and how the Passover is a symbol of the third step, e como a Páscoa é um símbolo do terceiro passo. but that there's a process Mas existe that needs to take place. um processo que precisa acontecer. That the Passover itself, the actual angel, Mas que a Páscoa, por si só, na verdade o anjo, is marking midnight, está marcando meia-noite. but there's a preparation work that needs to be done beforehand. Mas existe uma obra de preparo que precisa ser feito de antemão. And this is the preparation Passover, E or essa, the Passover preparation. é a preparação da Páscoa. So let's begin reading about the Passover, Sister White's commentary. Vamos começar a ler sobre a Páscoa, os comentários da irmã White. And our first quote is, do you have the first quote? You know, Nossa primeira citação é Patriarcas e Profetas, página 192.3. A Páscoa devia ser tanto comemorativa como típica, apontando não somente para o livramento do Egito, mas no futuro para o maior livramento que Cristo cumpriria, libertando o seu povo do cativeiro do pecado. O cativeiro sacrificial, o cordeiro sacrificial representa o Cordeiro de Deus, em quem se acha a nossa única esperança de salvação, diz o apóstolo. Cristo, nossa Páscoa, foi crucificada por nós, sacrificada por nós. Não bastava que o cordeiro pascal fosse morto, seu sangue devia ser aspergido nas ombreiras. Assim, os méritos do sangue de Cristo devem ser aplicados à alma. Devemos crer que ele morreu não somente pelo mundo, mas morreu por nós individualmente. Devemos tomar para nosso proveito a virtude do sacrifício expiatório. No, that's it for now. So she's talking about how this system was typical, or is typical. Então ela está falando como que esse sistema é um sistema típico. And it pointed to the past, but it also points to the future. E ele aponta para o passado e também aponta para o futuro. And this is one of the characteristics of God. E essa é uma das características de Deus. What's his character? Como é que é o seu caráter? Qual é o seu caráter? He's unchanging, and what does he declare? Ele não muda e também o que ele declara? The end from the beginning. O fim desde o princípio. And we can see that here with the Passover, E a gente pode ver isso aqui com a Páscoa. that it pointed to the beginning, which was the actual deliverance of Egypt, from Egypt, Estava apontando para o início, que era, na verdade, a libertação do Egito, but it also pointed forward. mas também apontava para o futuro, para frente. And we see that this blood, E nós vemos que esse sangue, the blood of the Lamb, o sangue do Cordeiro, had to be applied to the doorposts. tinha que ser aplicado sobre os umbrais das portas. Now, we read yesterday E a gente leu ontem that this blood que esse sangue, was what? What did this blood represent? o que esse sangue representa? O que era esse sangue? A gente leu ontem. Sign, selo. A sign and a seal. Amen. Um sinal e um selo, amém. And it was to distinguish between the true and the false, E era para distinguir entre o verdadeiro e o falso. because when the angel was passing over people's houses, Porque quando o anjo estava passando sobre a casa das pessoas, he would see the blood and he would pass by, or he wouldn't see the blood and he would slay the firstborn. ele iria passar sobre a casa, iria ver o sangue, e iria passar por cima, ou iria não ver o sangue e iria matar o primogênito. So the sign for us Então o sinal para nós
The great distinguishing factor O grande fator de distinção is whether or not the blood has been applied to our soul. é se o sangue foi ou não aplicado à nossa alma. And she describes this as the virtues being appropriated to us, the virtue of Christ. Ela descreve isso dizendo que a virtude de Cristo sendo apropriada a nós, a virtude do sacrifício. And what's another way of saying, what are some other ways of saying this thing that we're saying? What are some other ways of showing this distinction? Qual é uma outra forma de dizer ou de mostrar essa distinção que nós estamos falando? In point of distinguishment between these two aspects. No ponto de distinção entre esses dois aspectos. Well, one is distinguishing the fruit. É distinguindo o fruto. Either you're going to bear fruit or you're not going to bear fruit. Se você vai dar fruto ou se você não vai dar fruto. So the Lord has something to judge you by. Assim o Senhor tem algo para te julgar. And in this case with the blood, e nesse caso aqui com o sangue, the blood produces this fruit. O sangue produz o fruto. You're not going to have the fruit of God. Você não vai You're not going to have the fruit of God. Você não vai ter o fruto de Deus if you haven't applied the blood of Christ to your heart. Se você não aplicou o sangue de Cristo no seu coração. And we talked a little bit about this yesterday. E a gente falou um pouco sobre isso ontem. In terms of chewing the word. Em termos de mastigar a palavra. That oftentimes we may just keep the word in our mouths and we may just chew on the word, chew on the little book. Depois de um tempo a gente deixa essa palavra na nossa boca e a gente fica só mastigando essa palavra, esse livrinho. But Revelation 10 Mas em Apocalipse 10 says that we need to swallow it and it will be in our bellies. E diz que nós devemos engolir e ele vai estar no nosso estômago. And it will produce an experience. E aí vai produzir uma experiência. But in this quote, she's saying the same thing, but she says it slightly different. Nesse texto ela está dizendo a mesma coisa, só que ela está dizendo ligeiramente diferente. She says that it's not enough that you just kill the lamb. Ela está dizendo que não é suficiente que você simplesmente mate o cordeiro. Not only did the lamb have to be slain, or if we say it this way, the word has to be chewed upon. Não é somente que o cordeiro precisa ser morto, ou vamos dizer de outra forma, que essa palavra deve ser comida, mastigada. But in what she says is, you also have to apply it to your doorpost, or you have to swallow the word. Mas também tem que aplicar sobre os umbrais da porta, ou você tem que engolir ele. And she equates both of these things. Então ela iguala essas coisas. To applying the virtue of Christ. It wasn't enough for Christ just to die for us. De aplicar a virtude de Cristo. Então não era suficiente só que Cristo morresse por nós. That the blood of Christ has to be appropriated for each individual. O sangue de Cristo deve ser apropriado a cada indivíduo. So there's always a superficial level. Existe sempre um nível superficial. And we're called to go deeper. E nós somos chamados a ir mais fundo. We need to search or dig as for hidden treasure. Nós devemos pesquisar ou cavar como se fosse por tesouros escondidos. Let's read the next paragraph. Vamos ler o próximo parágrafo. O isopo. O isopo empregado na aplicação do sangue era símbolo da purificação, assim sendo usado na purificação da lepra e dos que se achavam contaminados pelo contato com cadáveres. Na oração do salmista vê-se também a sua significação. Purifica-me com o isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Salmo 51, versículo 7. Okay. What is this purification symbolizing? O que essa purificação está simbolizando?
The blotting out of sin is blotting out of sin, is that what you said? Yeah, that's Okay. what I'm saying. Apagamento dos pecados. What else? O que mais? It's our individual, is it our individual experience? Será que é a nossa experiência individual? Everyone needs to have a purification process in them. Todo mundo precisa ter um processo de purificação. And remember, the context of why we're reading this Então, se lembrem, o contexto da razão por que estamos lendo isso is that we're trying to identify the process é que nós estamos tentando identificar o processo that has to take place before the angel passes over que precisa acontecer antes de do anjo passar, at midnight. na meia-noite. So this is the process leading up to midnight. Esse é o processo que conduz à meia-noite. And we see the appropriation of Christ's blood. Então, a gente vê a apropriação do sangue de Cristo, We see the purification of the soul. a gente vê a purificação da alma, And let's read the next paragraph. e vamos ler o próximo parágrafo. O cordeiro devia ser preparado em seu todo, mas não lhe sendo quebrado nenhum osso, assim como algum seria quebrado do Osso Cordeiro algum. de Deus. Assim, osso algum seria quebrado do Cordeiro de Deus, que por nós devia morrer. Êxodo 12, 46 e João 19, 36. Assim também representava-se a inteireza do sacrifício de Cristo. So what would the sacrifice of the completeness of Christ's sacrifice represent at the end of the world? How would this apply? Então, o que representaria o completo sacrifício de Cristo no fim do mundo? Ao que isso se aplica? Não breaking any bone, Não quebrando nenhum osso. bringing not the external purification. No, I'm saying, how would- Or no? No, I'm saying how would this apply to us today? You know, this concept. O que eu estou querendo dizer é como isso se aplica a nós hoje, esse conceito. You need to be spotless. Spotlessness, Sem mancha, that it's a complete reformation. que é uma reforma completa. It's a symbol of justification. É um símbolo de justificação. The completeness of Christ's sacrifice. A plenitude do sacrifício de Cristo, Compared to our inability to do anything for our own salvation. comparado com a nossa inabilidade de fazer qualquer coisa para a nossa salvação. That you had to rely wholly on Christ, or that you have to rely wholly on Christ. Então você vai precisar viver santo em Cristo. Anything else? Alguma coisa mais? All right, let's read the next paragraph. Então vamos ler agora o próximo parágrafo. A carne devia ser comida. Não basta mesmo que creiamos em Cristo para o perdão dos pecados. Devemos, pela fé, estar recebendo constantemente força e nutrição espiritual dele. Mediante tua palavra, disse Cristo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E para explicar o que queria dizer, ajuntou, as palavras que eu vos disse são espírito e vida. João 6, 53, 54 e 63. Jesus aceitou a lei de seu Pai, levou a efeito em sua vida os princípios da mesma, manifestou-lhe o Espírito e mostrou o seu benefício e poder no coração. Benéfico poder no coração. Diz João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Os seguidores de Cristo devem ser participantes da sua experiência, devem receber e assimilar a palavra de Deus, de modo que esta se torne a força impulsora da vida e das ações. Pelo poder de Cristo, devem ser transformados à sua semelhança e refletir os atributos divinos. Devem comer a carne e beber o sangue do Filho do Homem, ou não haverá vida neles. O Espírito e a obra de Cristo devem tornar-se o Espírito e a obra de seus discípulos. So here we can see what we've been talking about.
Então aqui a gente pode ver sobre o que a gente já estava falando. It had to be something that became a part of you, that gave you nourishment and strength. Precisa ser algo que se tornou parte de você, que te dá força e nutrição. There was and something we also want to see in there E tem algo também que nós queremos ver ali, is that she uses the word constantly. e que ela usa a palavra constantemente. Right at the beginning. I don't know if you guys have it, but yeah. Constantemente. And what is when we're thinking about the time period before 9/11, Quando a gente, before midnight, quando a gente pensa no período de tempo antes da meia-noite, what process is symbolized by something that's continual? qual Or processo é simbolizado por algo que é contínuo, que é constante? The what? O sacrifício diário. Sanctification. Santificação. And what does Paul say about his experience? E o que Paulo diz sobre a experiência dele? How often did Paul die? Com que frequência ele morria? Daily. Daily. It was a daily experience. Era uma experiência diária. This process Esse processo, or what she's describing here in this first sentence, o que ela está descrevendo aqui nessa primeira sentença, the spiritual strength and nourishment o fortalecimento espiritual e a nutrição is the process of sanctification. é o processo de santificação. It's the continual obedience and submission to God. É uma contínua experiência e submissão a Deus. And it's in that obedience E é nessa obediência that we are kept from straying. que nós somos mandados. And we can keep our robes spotless. Nossa força. Isso nos it keeps us. And this is how we can keep our robes spotless. E é assim que podemos manter nossas roupas sem mancha. The robe of righteousness that is given to us. As vestes de justiça que nos são dadas. Now that we have this robe of righteousness, we have to walk from the beginning to the end, but keep it spotless. Agora que a gente tem essas vestes de justiça, nós precisamos andar do início ao fim, mas mantê-las sem manchas. But that righteousness Mas essa justiça was not given to you não foi te dada because of your own works, por causa das suas próprias obras. but you have to play your part in maintaining it. Você precisa agir a sua parte em manter isso, mantê-la. So let's read the next paragraph. Então vamos ler o próximo parágrafo. O cordeiro devia ser comido com ervas amargas, indicando-nos a amargura do cativeiro egípcio. Assim, quando nos alimentamos de Cristo, deve ser com contrição de coração, por causa dos nossos pecados. O uso de pães asmos era também significativo, expressamente estipulado na lei da Páscoa, de maneira igualmente estrita observada pelos judeus em seu costume, e permita alguns se encontrassem em suas casas na lei da Páscoa, de maneira igualmente estrita durante a festa. De modo semelhante, o fermento do pecado devia ser afastado de todos os que recebessem vida e nutrição de Cristo. Assim, Paulo escreve à igreja dos Coríntios: Alimpai-vos, pois, o fermento velho, para que sejais uma nova massa, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios 5:7. So again, she's talking about this experience Mais uma vez ela está falando dessa experiência, of being contrite or humility, de ser contrito e humilde and the putting away of sin through the leaven. e afastar o pecado. And what we're going to see in this next quote E o que nós vamos ver no próximo texto is she's going to kind of put it all together. She's going to put these thoughts together. é como se ela vai agora colocar todos esses pensamentos no mesmo lugar. And what I want us to remember E o que eu gostaria que nos lembrássemos is that all of this takes place é que tudo isso acontece
before the angel passes over, antes que o anjo passe por cima, which begins at midnight. que começa à meia-noite. So this is the Passover Então é a preparação da Páscoa, that's taking place presently for us. que está acontecendo agora, no presente para nós. This is our present work. Isso é a nossa obra presente. So let's read this next one. Vamos então ler esse próximo. Você tem, Matias? Antes de obterem liberdade, os escravos deviam mostrar fé no grande livramento prestes a realizar-se. O sinal de sangue devia ser posto em suas casas, e deviam, como as famílias, separar-se dos egípcios e reunir-se dentro de suas próprias habitações. Houvessem os israelitas respeitado em qualquer particular as instruções a eles dadas, houvessem negligenciado separar seus filhos dos egípcios, houvessem morto o cordeiro, mas deixado de aspergir o sangue nas ombreiras, ou tivesse alguém saído de casa e não teriam estado livres de perigo. Poderiam honestamente ter crido haver feito tudo quanto era necessário, mas não os teria salvo a sua sinceridade. Todos os que deixassem de atender às instruções do Senhor poderiam o primogênito, perderiam o primogênito pela mão do destruidor. Okay. This is a really nice quote. Esse texto é realmente muito bom. What do we see in this passage? Let's break it down for me. O que vemos nessa passagem? Vamos dissecá-lo agora. What is so significant about this passage? O que é tão significante sobre esse texto? Não bastava acreditar que precisava. It wasn't enough to believe that you needed, but you need to act the part. Amen. You had to actually do it. Amém. Então, na verdade, precisa fazer. What else? O que mais? So when would they receive freedom? Quando é que eles recebem liberdade? It was when the angel was passing over, that this was the time of their freedom. Era quando o anjo estava passando por cima. Esse era o tempo da liberdade deles. So at midnight, Então, à meia-noite, we see freedom marked. nós vemos a liberdade marcada. Freedom from bondage. A liberdade do cativeiro. Now, what is this bondage symbolizing? O que esse cativeiro está simbolizando? Sin. Pecado. What is... How do I ask this question? So it's representing sin, amen. Então está representando um pecado, amém. And what is the final win? Let's say it this way. When is the final overcoming of sin in the biggest picture? When is sin eradicated? Na figura maior, quando é o final, a vitória final de vencer o pecado? Quando é que o pecado é de fato erradicado? Well, on the biggest scale, Na escala maior. you're right. After the fire After the fire comes down from heaven and destroys the wicked. É depois At the que end o of the millennium. fogo desce do céu e destrói os ímpios no final do milênio. And what is this representing? It's representing the sin being taken out of the universe. O que isso representa é que o pecado está sendo retirado do universo. And what is this the end of? Not just sin, but of what dispute? O que isso é o fim? De que isso é o fim? It's the end of what's the book called? It's the Great Controversy. It's the end of the controversy. É o fim daquilo que o livro chama, é o fim do conflito, So, do grande conflito. in this fractal, in this smaller picture of the same thing at the Passover, Nesse fractal, se liga aí? in the fractal of, in this fractal that we're looking at, Nesse fractal do que nós estamos olhando, the three angels' messages represent what? as mensagens dos 3 anjos representam o quê? What are they the conflict between? O que é que
É sobre o que o conflito é. How Entre. does the reform line start? Como é que a linha de reforma começa? We have, Nós temos what's the first thing we see on the reform line? Darkness. Darkness. trevas, é a primeira coisa que nós vemos na linha de So we reforma. have our enemy, so to speak. Então nós temos o nosso inimigo, assim. And then what happens? Então o que vai acontecer? What happens at the time of the end? What is introduced? O que acontece no tempo do fim? O que vai ser introduzido? Fulfillment of prophecy. The fulfillment, that's what happens. Isso é o que aconteceu. But that is the, that's what, I can't say what, because that's technically right. What does it imply? But what is it implying? Mas o que é que isso implica? So we have our darkness, and then what's in opposition to the darkness? A gente tem as trevas, e qual é a oposição das trevas? The light. A luz. So, right at the beginning of the form line, we have this controversy. Então já bem no início da linha de reforma nós temos esse conflito, We a, have a darkness, controvérsia. we Nós have temos darkness and trevas e luz. And they're both in contest with each other. They're both in controversy. E ambos estão em contrastes um com o outro. And the whole reform line, E a linha de reforma inteira, from the beginning of it to the end of it, do início dela até o fim dela, is about this controversy. é sobre essa controvérsia. It's about two classes of worshipers. É sobre duas classes de adoradores. But there always comes a point where this controversy ends. Mas sempre existe um ponto onde essa controvérsia vai finalizar. When does the controversy end? Quando é que a controvérsia acaba? And it's not a trick question. Não é, In the end of the reform line. não é uma pegadinha. Ela acaba no fim da linha de reforma. And what is the end of the reform line? E o que é o fim da linha de reforma? Which step? Qual o passo? The third step. O terceiro passo. Because the three angels' messages Porque as três mensagens angélicas represent a complete system or a complete cycle. representam um sistema completo, um ciclo completo. Just like we saw that the system of the sacrificial system, the yearly system, Assim como nós já vimos que o sacrifício anual, o sistema de sacrifício anual, 1 year represents a complete cycle. um ano representa o ciclo completo. And the last thing that was done was what? E a última coisa que era feita era o quê? The Day of Atonement, Era o dia da expiação, which did what? que fazia o quê? It took away the sin. Retirava o pecado. So, Assim, this final point of the third step, esse ponto final, esse terceiro passo, marks the freedom from sin. marca a liberdade do pecado, It marks libertação. the complete work, the completion of the work Marca, of Christ in an individual. marca a terminação da obra de Cristo no indivíduo. And now they have passed through the three angels' messages, Então agora eles acabaram de passar pelas três mensagens angélicas and they're now free. e agora estão livres. But before that freedom could be received, Mas antes que aquela liberdade pudesse ser recebida, they had to cling to a promise. eles precisavam se apegar à promessa. And the promise was E a promessa era, that if you do these things, é que se você fizer essas coisas these symbolic things, simbólicas, then you will be free when the angel passes by, você estará livre quando o anjo passar sobre. and the captivity of Egypt will end. E o cativeiro do Egito vai terminar. So at the end of the world, Então, no fim do mundo, we have to accomplish these things, nós vamos precisar cumprir essas coisas. and we have to have this. We have to do this work in ourselves, E nós vamos precisar fazer essa obra em nós mesmos, based upon the promise baseado na promessa that if we do this, de que se fizermos isso, and again, and I'm not trying to promote works, righteousness by works, e mais uma vez não é sobre tentar promover a justiça pelas obras, but I think we're all familiar with the fact that there is a human component in this work. mas eu acho que nós estamos familiarizados com o fato de que existe um componente humano nessa obra. That when we get to this point where the promise is going to be fulfilled,
de que quando chegarmos a esse ponto, o ponto onde a promessa será cumprida, that we'll now be free, agora seremos libertos. based upon the preparation process that we've made. Baseado no processo de preparação que a gente já fez. And this was the same thing as the sacrificial system. E isso era a mesma coisa que o sistema sacrificial I would fazia. spend a year confessing my sin, Eu vou gastar um ano confessando os meus pecados, putting it away, colocando eles à parte. and on that last day, E no último dia, representing the final movement of salvation, que representa o último movimento de salvação, or the final work of salvation, ou a última obra de salvação, that promise would be fulfilled, que aquela promessa seria cumprida and my sin would be blotted out. e meu pecado seria expiado, And apagado. this is what's being demonstrated on the Reform line. E é isso que tem sido demonstrado na linha de reforma. Midnight, or the third step, Meia-noite ou o terceiro passo is the completion of this work. é a terminação dessa obra. Do we see that? Are we recognizing that? Nós conseguimos ver isso ou conseguimos reconhecer isso? Amen. Amém. But our sister was saying something at the very beginning, A nossa irmã estava dizendo algo bem no início, is that you had to do all of these things. é que você precisa fazer tudo isso. Now, what I really like about the way she says this, O que eu realmente gosto na forma como ela diz isso she says several things. é que ela diz, na verdade, ela diz várias coisas. She gives examples of what she means. Ela dá exemplos do que ela quer dizer. She said, if you slayed the lamb, Ela diz, se você matar o cordeiro, but you didn't put the blood on the doorpost, mas não colocar o sangue na ombreira, no umbral, then it's as if you didn't do anything. isso quer dizer que você não fez nada ainda. And if you did all of it, but you didn't separate yourselves from the Egyptians, E se você fez tudo isso e não se separou dos egípcios, it still didn't count. ainda não deu certo, ainda não funcionou. That you had to apply with every condition. Você precisava se aplicar a cada condição. Now, this is representing two things, to me at least. Para mim, isso representa duas coisas. One, the completeness of the work, É a plenitude da obra, a completação da obra. but also, Mas também, what do we call the three angels' messages? Before that, what she's describing o que ela está descrevendo is the three angels' messages. são as três mensagens angélicas. She's saying you have to comply with each step of that process. Você precisa... comply. With each step of that process. Comply is the same as accept. Accept, or you have to not just accept, but you have to do. To participate. Participate. Você precisa participar de cada uma das três etapas, das três mensagens angélicas. What is that called? Como isso é chamado? So, and let me try to phrase it this way. Deixa eu tentar fazer a frase dessa forma. If you have two paths, Se você tiver dois pacotes, and well, paths, path, packs. path. Se você tiver dois caminhos, If the Lord has a path for you, se o Senhor tiver um caminho para você and you want to go a different way, e você quiser ir no caminho diferente, you're not following His. And I'll just say it because I don't think we're going to get it. It's a small point. eu vou só te dizer porque eu não sei se a gente vai entender isso, porque é um ponto bem pequeno. We're not following the Lord's appointed way. Nós não estamos seguindo a forma ou o caminho designado do Senhor. We're not. There's only one way to salvation, Só existe uma forma de salvação, um caminho para a salvação. and it's always the present truth. E é sempre a verdade presente. For instance, Por exemplo, let's list some examples of present truth. vamos listar alguns exemplos de verdade presente. And what's the difference? E qual é a diferença? I want someone to answer this. E alguém poderia responder isso? Between truth and present truth. Entre verdade e verdade presente. Truth is not buried. Truth is what? It's not what is buried. It's on the surface. The truth is on the surface, Okay. and the present truth is just being unsealed. Okay, so there's a depth, an aspect of depth. I'll translate. Yep. A verdade está sempre na superfície. Ela já foi
tirada, mas a verdade presente ela está abaixo da superfície e sendo retirada agora. Então ele está falando que então existe uma profundidade para a verdade presente. What else? What is it? What's the difference? Então, o que mais? Qual é a diferença? Present truth is designed by God to do a work. It's designed by God to do a work. A verdade presente é designada por Deus para fazer uma obra. That's needed for E ela that precisa, specific time. ela é necessária para aquele tempo específico. Here's an example. Aqui está um exemplo. In the time of Noah, No tempo de Noé, truth a verdade was knowing that God created the earth. era crer que Deus criou o mundo. Present truth A verdade presente was knowing that you needed to get on the ark. era que você precisaria entrar na arca. Now, if you're going to get on the ark, Agora, se você vai entrar na arca, you're going to accept the fact that God created the earth. você vai aceitar o fato de que Deus criou o mundo. You can't have one without the other, obviously. Você in não that pode example. ter uma sem a outra. But I could believe that the Lord created the earth, Mas eu poderia acreditar que o Senhor acreditou na terra, que o Senhor criou a terra but die in the flood. e poderia morrer no dilúvio. I didn't accept the present truth in that moment. Eu não aceitei a verdade presente naquele momento. I symbolically stopped. Eu simbolicamente parei. So, what's another example? Can anyone think of any example of that kind of situation? Qual seria outro exemplo? Vocês poderiam dizer um outro exemplo desse tipo de situação? Emma White fala dos templos mileritas, She says about the Millerite time. que os protestantes professavam crer em Cristo, The Protestants, they profess that they believed Christ, mas eles crucificaram a Cristo, rejeitando as mensagens angélicas. but they crucified Christ, rejecting the message of angels. Não, eles aceitaram verdades básicas, como a gente conhece, que Cristo é Deus, que Cristo é nosso Salvador. So they believed that Christ, the basic truths that we believe that Christ was God and Savior. Mas por não aceitar as mensagens angélicas, But eles because they didn't accept the three angels' message, they weren't saved. Amen. Right? Jeremiah, No, that's fine. Jeremiah said that there was a time that they needed to rest in Babylon. There's Nehemiah's time they needed to leave Babylon. David can be opposed. They can oppose each other. We'll talk about that. O que você falou? Jeremias, em Jeremias, ele fala de um tempo onde as pessoas precisavam de ficar em Babilônia. Eles não poderiam sair, agora tinham que ficar lá de Nabucodonosor, e existia um tempo de Esdras, por exemplo, onde eles tinham que sair de Babilônia. Eu estou dizendo que a verdade pode ser oposta. So there's present truth can change, A verdade presente pode mudar, but obviously, mas obviamente it's not a contradiction to the previous truth. não existe uma contradição com a verdade anterior. Resting in Babylon versus leaving Babylon Esperar em Babilônia versus partir de Babilônia wasn't the Lord changing his mind, não era o Senhor mudando sua mente. but he had a system in which a way in which he wanted to do things. Ele tinha um sistema, uma forma como ele queria fazer as coisas. That he had a work for them to do while in Babylon, and he had a work for them to do to leave Babylon. Que ele tinha uma obra para fazer por eles enquanto eles estavam em Babilônia e uma obra para fazer por eles enquanto eles partiam de Babilônia. And my point with all of this E meu ponto com tudo isso is that we have to do all of the different things that are required of us. é que nós devemos fazer todas as diferentes coisas que são requisitadas a nós. And this is the appointed way of salvation. E essa é a forma designada para a salvação. And we may not have to strike blood on the doorpost today, Nós não precisamos aspergir sangue nas nossas portas hoje, but we have an equally as important work for us to do today. mas nós temos uma obra tão importante, igualmente importante para fazer hoje. We have to accept the truth. Nós precisamos aceitar a verdade
and not only accept the truth, e não somente aceitar a verdade, but to live the truth. mas viver a verdade. So this is part of our work today. Então isso é parte da nossa obra hoje. And it's symbolized by this work of the Israelites. E é simbolizada por essa obra dos israelitas. Now, if we can go to, I want to go to the Great Controversy for just a moment. Eu vou no grande conflito agora só por um momento. And I know it's in the Great Controversy, but the 1888 version keeps coming up for me only. But it's probably the same page. Talvez a mesma página, porque apareceu para mim a versão de 88 do grande conflito. Let me see if I can find it. One second. Vou tentar achar só um minuto. 97. Okay, one second. There are paths. I think I know. I will read it. It's the where she's talking about the guide board. The what? The guide board. That's the word she uses, guide board. But that only comes up in that. In the. And I'm trying to find it. I know it's in the Great Controversy. Only reason I'm looking for in the Great. 598.1. 597.3. 597.3. The path that seems to be right for man. It's the only place that. It's in the Great Controversy. Guideboard. It's not the 88 version though. No. Okay. Yeah, that's what I'm looking for then. 598.3. 597.3. 597.3. 597.3. Can you say that was it? Página 597.3. Oh, it was one word. In the 1888 version, they have a hyphen, and in this version, it's one word without the hyphen. Oh. That makes sense. Era uma palavra que estava fazendo a confusão. Okay, can someone read this paragraph for us? Então, eu vou ler o parágrafo. Alguém poderia ler esse parágrafo para a gente? Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. A ignorância não é desculpa para o erro ou o pecado quando há toda oportunidade para conhecer a vontade de Deus. Um homem está a viajar e chega a um lugar em que há várias estradas e uma tabuleta indicando aonde cada uma delas leva. Se desatende à indicação da tabuleta, tomando qualquer caminho que lhe pareça direito, poderá ser muito sincero, mas encontrar-se-á com toda a probabilidade no caminho errado. Sincerity doesn't matter. Sinceridade não importa. Sincerity obviously matters. Sinceridade obviamente importa. But sincerity, and I say that to be provocative. E eu disse isso só para ser provocativo. Sincerity matters, obviously. A sinceridade importa, claro. But sincerity, Mas a sinceridade, outside of doing the right thing, or the thing you know, fora, né, do contexto de fazer a coisa correta, ou das coisas que você conhece, doesn't matter. não importa. If I know the Bible says take a left, Se eu sei que a Bíblia fala, tome a esquerda, and I'm ever so sincere in taking a right, e de toda forma eu vou e tomo a direita, that's spiritualism. isso é espiritualismo, That's following your espiritismo, feelings. é seguir os seus sentimentos. In the equivalent of this, E o que é equivalente a isso é, and what Sister White is saying e o que a irmã White está dizendo é, about the Israelites, if we jump back to that quote, sobre os israelitas, se a gente voltar para esse texto, is that even if you were sincere é que mesmo que você seja sincero about putting the blood on the door sobre colocar o sangue sobre a porta and killing the lamb, e matar o cordeiro, but you didn't get the leaven out of your house, mas se você não tirou o fermento da sua casa, your sincerity didn't matter a sua sinceridade não importa, because you knew porque você sabia, that you had to do you had to do this thing, porque você sabia que você tinha que fazer esta coisa, but you didn't do it. mas você não fez.
and you couldn't be protected because you knew better. E você não pode ser protegido. And that's what Sister White is saying about this guide board. E é isso. Guideboard é o quê? This guide board, this. Essa placa de sinais. Ah, é isso que a irmã White quer dizer com essa placa de sinais, essas tabuletas. That we have a guide board today. Nós temos nós temos uma tabuleta hoje. And it's the three angels' messages. E são as 3 mensagens angélicas. It's the spirit of prophecy. É o espírito de profecia. It's the Bible. É a Bíblia. We know the work we have to do. Nós sabemos a obra que precisamos fazer. And if we don't do that work, E se nós não fizermos essa obra, our sincerity doesn't matter. a nossa sinceridade não importa. Because sincerity only counts A sinceridade só é contada when it's accompanied by an action, the correct action. quando é acompanhada das ações corretas. And I want to switch thoughts for a moment. Eu gostaria de mudar o pensamento agora. Now notice here, Agora notem aqui, in the back in our notes, de volta nas nossas notas, that she says, had they gone out of their houses, onde ela diz... The last part. no, it's right in the middle. Had they gone out of the houses, they would not be secure. Houvesse os israelitas desrespeitados... Não. Em qualquer particular as instruções dadas. Houvessem... Tivesse alguém saído de sua casa. So let's go to Isaiah 26. Vamos a Isaías 26. And we will see this principle repeated. E vamos ver esse princípio repetido. Isaías 26. Isaiah 26 verses 20 and 21. Versos 20 e 21. If someone wants to read those. Alguém gostaria de ler? Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra, por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais os seus mortos. When is this and what is this? Quando é isso e o que é isso? The end of No fim de quê? É o tempo da angústia. Time of trouble. it's the time of trouble. Tempo de angústia. Why is it the time of trouble? Por que é o tempo de angústia? We all might not be familiar with why it is. Talvez nós estejamos familiarizados com a razão disso. What do we see in this verse that lets us know that it's the time of trouble? O que nós vemos aí que nos deixa saber o que é o tempo de angústia? What is the Lord doing? Ira. Ah. Passe a ira, diz. The wrath. It's the wrath, Por and causa- He's coming out of his habitation, E ele está saindo de sua habitação, do seu which is lugar, when Michael stands up, que é quando Michael se levanta and that work of intercession ceases. e a obra de intercessão termina. Now the indignation comes. Agora a indignação vai vir. And Sister White says that this is the point where the wrath, where the Lord is going to come out of his place. E esse a irmã White diz que esse é o ponto onde a irmã White diz que a ira vai sair de seu lugar. So, What about the last part of 21? A última parte do verso 21. You will not longer hide, say that again. that the earth will not longer hide the dead. And Que a terra não mais cobrirá os mortos. and the earth also shall disclose her blood, and shall no more cover her slain. Que a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. So what it means, like, the dead will rise? I don't think that's what it's saying. Ele perguntou se significa que os mortos serão levantados e o Tyler não acha que é assim. And there shall no more cover her slain. I think this is talking about. I could be mistaken, but it seems like retribution. Eu poderia estar cometendo erro, mas parece uma retribuição. That the death that has been in the world Que os mortos que tinham estado no mundo will be reckoned for. vão ser prestar contas agora. That I'm not going to cut. The earth being everyone in the earth. Eu não posso dizer que a terra é todo mundo na terra. Or humanity, I guess that's the way it's kind of being described here. Ou a humanidade, talvez é a melhor forma de descrever aqui.
can't cover up or hide the blood that's on their hands. Não pode mais cobrir. Can't ou can't? Cannot. Não pode mais descobrir o sangue. And it's all going to come out in the open. Pode mais esconder o sangue que está em suas mãos. O sangue que está em suas mãos e ele vai começar agora a ser aberto. And there will be a reckoning for it. There will be a punishment. Então vai haver um acerto de contas, uma punição. Because you can also remember that right before this point, Porque você também pode se lembrar que logo antes desse ponto, the great multitude has just been slain. a grande multidão foi morta. This is the second group of martyrs. Esse é o segundo grupo de mártires. I could be wrong though. Eu poderia estar errado também, That's just how it seems to read to me. mas só isso é a forma como parece ser para mim. Because if you see, I don't know how it is in Portuguese, but in English, Porque se vocês olharem, eu não sei como é em português, mas em inglês, it says, "For behold, the Lord cometh out of his place to punish the inhabitants of the earth for her iniquity, diz, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da iniquidade. What? Oh, it's a comma for you guys. Okay. For us, it's a colon. A Não, colon. é 2 pontos. Não, é o ponto vírgula. Não? 2 pontos. It's the, Or is it point and a comma? yeah, for you, it's this. Esse calma. Não. Oh, it's just a comma? Okay. No, mine is Oh, point. yours is a point and a comma. Okay, at least in the English, Pelo menos no inglês, when you see this double dot, quando você vê esses 2 pontos, it means that there's going to be a explanation of the previous thought. significa que vai haver uma explicação do pensamento anterior. Now, I don't know which one is technically right, Eu não sei qual é tecnicamente correto, but the way I was reading it, at least, mas a forma como eu estou lendo, pelo menos, is that the Lord's going to punish the inhabitants of the earth for their iniquity, é que o Senhor vai castigar os habitantes da terra nas suas iniquidades, and the iniquity is describing this blood, e a iniquidade está descrevendo esse sangue, or those who have been slain. ou aqueles que haviam sido mortos. I could be wrong, though, but that's just how it seems to read. Eu poderia estar errado, mas isso é como soa para mim. So if it's not an explanation, Se não é uma explicação, so it's something that comes after. é algo que vem depois, e assim, algo que vem depois, We can see that the land is the witnesses of all this blood that is being shed. a gente pode ver que a terra é uma testemunha de todo esse sangue que foi derramado. And now it looks like she's going to reveal it and Parece que é como se a terra fosse revelar she's going to reveal all this blood shed that happened and now que vai revelar todo esse sangue because people were judged. que foi derramado porque as pessoas foram julgadas. And also this word is called dunghill. You have dunghill? Not here, but dunghill is a É. symbol of the leadership dead. And Então- and now they are all Só um tempinho para eu traduzir. not covered anymore. E agora e aí existe essa palavra monturo, que é um símbolo para os mortos, a liderança, e agora eles não serão mais encobertos. So I guess what I'm saying is that this part I see is the land being Eu acho que o que eu estou dizendo é que essa all this guilty, all this. That's exactly what I'm saying. I think that's partly what I'm eu não saying. tô, você vai ter que dizer de novo. Eu disse que se eu falar em português, escuta? Você escuta? Eu estava dizendo que essa terra, que o sangue encoberto na terra e os mortos encobertos na terra é o símbolo de toda a maldade que aconteceu pela eternidade e que agora, quando a terra, o sangue não está mais na terra, foi descoberto, assim como os mortos foram descobertos, é um símbolo de toda essas maldades, toda essa impiedade que aconteceu durante a eternidade, durante essas eras, e que agora não vai ter mais, porque a terra já não segura mais o sangue e os mortos já não estão mais nela. So this is that's what I was saying. Era isso que eu estava dizendo. That this is the guilt of the earth, the past history that's now coming to the surface. É a culpa da história
das histórias passadas na Terra que agora estão sendo mostradas. And we're saying, anyone have any other thoughts on that before we move? Alguém tem mais algum pensamento ou comentário sobre isso antes que a gente continue? Okay. And we see in the quote E a gente vê no texto that the Israelites had to stay in their houses que os israelitas eles precisavam ficar em suas casas, till this time of indignation passed, até que o tempo da ira passasse, till the angel passed over. até que o anjo passasse por So, cima. within the 1 second. So we already know Então nós já sabemos that this is the close of probation que isso aqui é o fechamento da porta da graça. to the second coming. Isso aqui é até a segunda vinda. And the Israelites E os israelitas had to stay in their houses. precisavam ficar em suas casas. And we need 2 more windows. It's a nice house. And the Israelites had to stay in their houses Os israelitas precisavam ficar em suas casas during this time, durante esse tempo, and so do those symbolically in the close of probation. e fazer aquelas coisas simbólicas do fechamento da porta da graça. They're staying in their houses during this time. Eles estão ficando em suas casas durante esse tempo. So within both illustrations, Então, dentro de cada uma das ilustrações, we're seeing the same type of work be done. nós vemos o mesmo tipo de obra sendo feita. That the work of God's people Que a obra do povo de Deus is over. é terminada. And what do we call this point? E como a gente chama esse ponto? When does work cease? Quando essa obra cessa? At night. À noite. So when the night comes, À noite, quando a noite chega, the night comes when no man can work, quando a noite chega e que nenhum homem pode trabalhar, represented by midnight, que é representado pela meia-noite, then our work has ended. This is our time of work. a nossa obra terminou. Esse é o nosso tempo para trabalhar. Now we go into our houses, E agora a gente vai entrar em nossas casas and we have to remain there while the Lord does His work. e a gente precisa ficar lá enquanto o Senhor está fazendo a sua obra. And this is the angel passing over, E aqui é onde o anjo está passando. or it's the time of the wrath being poured out. Ou é o tempo onde a ira está sendo derramada. In both cases, it's a punishment. Em ambos os casos, isso é uma punição. What do you mean, or how do you cope with thought that we were hiding and now we're inside? Como a gente lida com o pensamento de que antes a gente estava escondido e agora a gente é um estandarte? I think they're 2 different thoughts. Eu acho que são pensamentos diferentes, Because we know that this at one level is the cross. porque em um nível a gente sabe que isso é a cruz. And the cross has to be lifted up. E a cruz precisa ser levantada, Because this is going to be the ensign for another group. porque isso vai ser um estandarte para outro grupo. So the priests Então os sacerdotes get lifted up on the cross que são levantados na cruz for the Levites. para os levitas. And this is representing the glorification process. E isso está representando o processo de glorificação. Just like the 144,000 Assim como 144.000, at the close of probation no fechamento da porta da graça, are representing this glorified process. estão representando esse processo Or this process of glorificado, glorification. esse processo de glorificação. Now you're saying, how do we marry up those 2 thoughts? E você está dizendo como que a gente amarra esses dois pensamentos? Or just, what will be this application of being inside of the house? Como seria essa aplicação de estar dentro da casa? It is the hiding under the wing. The hiding under, The hiding being under a wing. é como se estar escondido debaixo das asas. We might be almost there. Give me 1 second. Me dá um segundo. Okay, we're there. So we'll be there. We're going to cover this point actually. Nós vamos, na verdade, lidar com esse ponto. Okay. So let's skip over our next paragraph. Vamos pular para o nosso próximo parágrafo. This paragraph
Testimonies, Volume 7. Esse parágrafo, Testemunho, volume 7, página 141, It shows us when the Lord is going to arise to shake terribly the earth and to punish. nos mostra quando o Senhor vai se levantar para sacudir terrivelmente a terra. And this is the close of probation. E esse é o fechamento da porta da graça. This is when the decree becomes universal. Isso é quando o decreto se torna universal. But I want to skip that to Mas eu- answer Brother Igor's question. Mas eu vou pular esse texto para responder a resposta do irmão Igor. And I want to look at the sealing time. Eu gostaria de olhar o tempo de selamento. So I'm not sure how to... This is in English, I believe. Eu não sei como isso seria, mas isso está em inglês, Oh, it's eu not. acredito. Em português. Okay, cool. All right, we can read that. Ao ser o povo de Deus selado em sua testa, e não se trata de selo ou sinal que se possa ver, mas uma fixação da verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não possa mais mudar, estará também selado e preparado para a sacudidura que há de vir. Na verdade, ela já começou e os juízos de Deus estão agora sobre a terra, para nos advertir, a fim de sabermos que virá. Okay, so A fé pela qual eu vivo, página 286.4. the sealing time O tempo de selamento precedes the shaking time. precede o tempo de sacudidura. Sealing comes, then shaking comes. Vem primeiro o selamento, depois vem a sacudidura. The shaking, O sacudidura, at its largest level, no seu nível mais amplo, is the close of probation. é o fechamento da porta da graça. This is where all the earth has been sealed or marked, Essa é onde todo o mundo foi selado ou marcado. and this is when that shaking begins, which is the Lord punishing the inhabitants of the earth. Isso é quando então começa a sacudidura e o Senhor vai punir os habitantes da terra. So we know this process. Então nós sabemos nesse processo The sealing process has to come before. que o processo de selamento precisa vir antes. And she defines the sealing process E ela define o selamento, o processo, as a settling into the truth, como estabelecimentos da verdade, both spiritually and intellectually, that you can't be moved. You can just read that sentence. tanto intelectualmente quanto espiritualmente, como pode ser lido no texto, que não pode ser removido. Não se trata de selo ou sinal que se possa ver, mas a fixação na verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não possa mais mudar. There's no physical mark. Não existe marca física, There's no physical seal. não existe um selo físico. It's representing a condition Está representando uma condição of the soul. da alma. So, if I have done this preparation work, E se eu tivesse feito essa obra de preparação, where I've settled into the truth, se eu tiver fixado na verdade, which is represented by what? que é representado por quê? That we're looking at. Que nós já olhamos isso já. What's another way of saying settling into the truth? Que é outra forma de dizer que estou fixado na verdade. When we eat. When we what? Eat. When we eat the truth. Comer a verdade. When we fully process the truth into our body. When we assimilate it. Quando nós processamos completamente a verdade em nosso corpo, quando assimilamos ela. When we partake of the Passover meal. Quando participamos da ceia da Páscoa. When we strike the blood on the doorpost. Quando nós colocamos o sangue sobre as ombreiras. When we eat the little book. Quando nós comemos o livrinho. You know, all these different symbols are telling us the exact same thing, but in a slightly different way. Todos esses símbolos estão nos dizendo a exatíssima coisa, mas cada um de uma forma diferente. You have to settle into the truth. Você precisa estar fixado na verdade. Intellectually, Intelectualmente, in that you know it, e que você saiba, and spiritually, e espiritualmente, that it's in your heart. porque está no seu coração. So you've chewed it and you've consumed it. Então você comeu intelectual e você consumiu no coração. So this is the process that's taking place, and that process is the sealing work. E esse é o processo que está acontecendo, e esse processo é o processo de selamento. Once you are sealed, once the sealing process is over, Uma vez que você é selado, uma vez que o processo de selamento é terminado, you're ready to go through this time period. você está pronto para ir para aquele
período de tempo. It's marked as a time of protection. É marcado como um tempo de proteção. And here's in this next quote, E aqui, nesse próximo texto, this is the answer, I think, to Brother Igor. é a resposta, eu acho, para o irmão Igor. Satan is now using. Satan is now using, yeah. Satanás está agora usando... Igor. Satanás está agora usando cada artifício nesse tempo de isolamento a fim de desviar a mente do povo de Deus da verdade presente e levá-los a vacilar. Vi que Deus estava estendendo uma cobertura sobre o seu povo a fim de protegê-los num tempo de angústia. Que cada alma que se decidia pela verdade e era pura de coração devia ser coberta com a proteção do Todo-Poderoso. And let's... Okay, we'll come back to the next one. So here's my answer to your question. Então aqui está a minha resposta à sua pergunta. And it's been a little bit, so I'm going to rephrase the question or restate it. Eu vou então só refrasear a frase e refazer a pergunta. In the line of Luke 1, Na linha de Lucas 1, we see that Elizabeth is hiding for 5 months. nós vemos Isabel sendo escondida por 5 meses. She's hidden. Ela está escondida. Then at the end of this 5 months, marking midnight, Então, no fim desses 5 meses, que marca meia-noite, she's revealed. ela é revelada. And the question is, E a pergunta é, if Elizabeth is revealed, se Elizabeth é revelada, then why do we see this time where we need to be in our house? por que a gente vê esse tempo, então, que a gente vai precisar estar nas nossas casas? And I think the answer is this. E eu acho que a resposta é esta. During this time, Durante esse tempo, you're hidden from the world, você está escondido do mundo. and that you're hiding. Então, você está escondido. But at midnight, Mas na meia-noite, you're revealed to the world, você é revelado ao mundo. and you become a spectacle or an ensign. Você se torna um espetáculo, um estandarte. But once you are revealed, Mas uma vez que você é revelado, you then have to be protected from the world. você vai precisar ser protegido do mundo. Though you are on the cross and you're this ensign for the whole world, Você está ali na cruz, esse estandarte para o mundo todo. at the same time you're being protected from that time of trouble. Ao mesmo tempo que você está sendo protegido daquele tempo de angústia. So am I answering it? Será que eu estou respondendo você agora? Because I don't think it's saying that you're not in the open anymore. Eu não estou querendo, não acho que está dizendo que você não está agora em aberto agora, Because that would obviously contradict. mas porque que você não está aberto agora, porque certamente seria uma contradição. But I think it's showing that during this time of glorification, Mas o que eu acho é que o que eu acho que está mostrando é que durante esse tempo de glorificação, you're being protected by this covering. você está sendo protegido por essa cobertura. Amen. Amém? Let's read the next paragraph. Any questions on that thought? Alguma pergunta nesse pensamento? Okay. Next paragraph. Significa estar Oh, yeah. escondido do mundo. Oi? O que significa estar escondido do mundo? What does it mean that you hide from the world? You're hidden in the sense that Hidden. Yeah. Você está escondido no sentido de the world isn't focused on you. que o mundo não está focando em você. And here's what I mean by that. E aqui está o que eu quero dizer por isso. This point, Nesse ponto, midnight is also represented by the Sunday law. meia-noite também é representada pela lei dominical. Before the Sunday law, Antes da lei dominical, we obviously see a build up to that point. nós obviamente vemos uma construção a este ponto. But Para you're esse not. ponto. I'm sorry. You're not the focus. Mas você não é o foco. But at the Sunday law, Mas no decreto dominical, you become the focus você se torna o foco. because you're disregarding the law of the land. Porque você está desrespeitando as leis da terra. So right now, Adventism is kind of obscure. Mas, ou seja, agora, nesse momento, os adventistas são tipo obscuros. You don't see about Adventism in the news in a bad way. Você não vê os adventistas nas notícias de uma forma negativa. But when we get to the point of the Sunday law, Mas quando você chegar no ponto da lei dominical, that's when the controversy takes place. é ali que a controvérsia acontece. And everyone's going to hear about this group of people who's not keeping Sunday. Todo mundo vai ouvir sobre esse grupo de pessoas que não está guardando o domingo. And they're going to be thrown in jail and persecuted, E eles serão lançados nas prisões e serão perseguidos, eventually even killed.
eventualmente serão mortos. So that's the difference between that being hidden and unhidden. Essa é a diferença entre estar escondido e não escondido. Does that make sense? Faz sentido? Isso te responde? Okay, let's read that next paragraph. Então vamos ler o próximo parágrafo. Quem é? Some of these agents. Gabriel. Alguns desses instrumentos de Satanás estavam tocando no corpo de alguns dos santos, aqueles a quem não podia enganar e afastar da verdade pela influência de Satã. Ó, se todos pudessem ter uma ideia disso, como lhe foi revelado por Deus, a fim de poderem discernir mais os ardis de Satanás e estarem em guarda. Eu vi que Satanás estava operando dessa maneira a fim de desviar, enganar e afastar de Deus o seu povo, precisamente agora, neste tempo de selamento. E alguns que não estavam firmes ao lado da verdade presente. Seus joelhos estavam trementes e seus pés escorregavam, porque não estavam firmemente plantados na verdade. E a proteção do poderoso Deus não podia ser estendida sobre eles enquanto estavam assim trementes. So the trembling, Então esse tremer, this uncertainty or the shakiness in the truth, essa incerteza de estar firme na verdade, unfits us to be sealed. não nos qualifica para ser selados. Because the sealing Porque o selamento is defined as, é definido como and if you can read the definition again. o povo de Deus passa a ser o povo de Deus selado em sua testa, e não se trata de um selo ou sinal que se possa ver, mas uma fixação na verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não mais possa mudar. So you can't be moved. Você não pode ser movido, mudar. You're standing stiffly Você or está firmly. de pé, firmemente. But if your legs are trembling, Mas se suas pernas estiverem trementes, it's showing you obviously didn't fully accept that truth, isso mostra que você, obviamente, não aceitou completamente aquela verdade. which means you're not sealed. O que significa que você não está selado. Because the sealing is a firmness. Porque o selamento é alguma coisa firme, firmamento. It's being fixed. Foi fixado e consertado. Let's read the next quote. Vamos ler então o próximo texto. Aqui. Satanás estava procurando lançar mão de todas as suas hastes a fim de mantê-los onde estavam, até que o selamento passasse, até que a cobertura fosse estendida sobre o povo de Deus, e eles, os que estavam firmes ao lado da verdade presente, Os que não estavam firmes. os que não estavam firmes ao lado da verdade presente, fossem deixados sem um abrigo da ardente ira de Deus. Nas 7 últimas pragas, Deus está começando a estender a cobertura sobre seu povo. Ela logo será estendida sobre todos os que devem ter um abrigo no dia da matança. Deus obrará em poder em favor do seu povo, e a Satanás será permitido operar também. So they're outside of the shelter Então, se você estiver fora do abrigo, during this time of trouble. durante esse tempo de prova, de angústia, They're outside of their houses eles estão fora da casa deles. when the angel is passing over. Quando o anjo está passando, And this is the time of slaughter esse é o tempo da matança, that we were reading in Isaiah 26. que estávamos lendo em Isaías 26. And what's really interesting E o que é realmente interessante is that Satan and God are both working. é que Satanás e Deus ambos estão trabalhando. How does Satan work? What is he going to do in this time period? Como Satanás opera? O que ele vai fazer nesse período? He's going to, yeah, Ele you're gonna vai... say something. Você vai I dizer saw it on alguma your coisa? lips. He's going to do two things. Ele vai fazer duas coisas.
depending on where you're looking at on the line. Depende de que você estiver olhando na linha. He's either going to be an angel of destruction Ou ele vai ser um anjo de destruição, or he's going to be an angel of deception. ou um anjo de decepção, de engano. So during midnight, Então, durante a meia-noite, he's acting as an angel of destruction for the false priests. ele está agindo como um anjo de destruição para os falsos sacerdotes. Because at midnight, their probation closes. Porque à meia-noite a aprovação deles termina, a graça deles termina. So once my probation is closed, I'm no longer protected by the restraining power of God. Uma vez que eu encerra a graça para mim, eu não sou mais protegido pelos anjos de Deus, por Deus. And Satan can destroy me, E Satanás pode me destruir, representing the time of trouble. representando esse tempo de angústia. But at the same time, Mas ao mesmo tempo, the Levites are now going to hear this message. os levitas irão agora ouvir essa mensagem. And Satan is going to try to do the work that he was doing over here E Satanás vai agora tentar fazer a obra que ele estava fazendo aqui to the priests. com os sacerdotes. He's going to try to do it to the Levites now. So he's going to be an angel of deception. Ele vai tentar fazer essa obra aqui para os levitas agora. Então ele vai ser um anjo de engano. So for one class, he's a destroyer. Então para uma classe ele é um destruidor. In another class, he's a deceiver. Para outra classe ele é um enganador. And these are the two works of Satan: E essas são as duas obras de Satanás. to deceive and to destroy. Enganar e destruir. Any thoughts or comments before we close? Algum pensamento ou comentário antes da gente terminar? We're going to deal with the Day of the Lord's preparation. A gente vai tratar do dia da preparação do Senhor. Yep. In regard to the previous thought of God's people being hidden, I was wondering if from Em respeito ao que foi mencionado antes sobre o estar escondido, this is section spotted again 1, isso está em Spalding Maginn, volume 1, where it talks about the nominal Adventist, the nominal church. onde fala dos adventistas nominais e a igreja I know nominal. what you're talking about. I can't remember the details of it though, but I know it. Yeah, she sees that as the nominal church and the nominal Adventist, Ela vê que como os adventistas nominais e as igrejas nominais, just like Judas, assim como era Judas, they would hand us over to the Catholics. Judas, eles iriam nos entregar aos católicos. And it says that the saints will be a hidden people. Hidden. Before that point. Yeah. Yeah. E diz ali também que os santos seriam como um povo escondido, obscuro. Little known to the Catholics. Hã? Hã? Little known to the Catholics. Little known. Pouco conhecido para os católicos. So he's referencing a quote. Está referenciando a esse texto Where it talks about the nominal Adventists and the nominal churches being Protestants. onde está falando dos adventistas nominais ou as igrejas nominais So she aos talks, protestantes. so Adventism, Então Adventism and Protestantism ela cita, dentro do adventismo e protestantismo, are going to betray eles irão trair the true people of God, His true church, o verdadeiro povo de Deus into the hand of the Catholics. e vão entregar às mãos dos católicos. So the false Adventists will betray the true Adventists Então os falsos adventistas vão trair os verdadeiros adventistas and give them over to the Catholics. e vão os entregar aos católicos. And in this quote, E nesse texto it says that they were hidden diz que from the Catholics, eles estavam escondidos, obscuros aos católicos. but that at this point, Mas é nesse ponto, the point where she's referencing, no ponto que ela está agora I referenciando, think it's the time of the crisis. I can't remember how she words it though. eu acho que é no tempo da crise, eu não sei como que ela fala isso bem, That they're going to be given over to the Catholics, que eles serão entregues aos católicos and they're going to be revealed, so to speak.
E eles serão revelados, assim por assim dizer. Yeah, so I think that quote absolutely applies to this situation. Então eu acredito que esse texto absolutamente se aplica a essa situação. And it's remarkable because it also makes Também, reference to the Sabbath. To the Sabbath, it's all about the Sabbath. também é muito interessante que fala também do sábado. And, I have to yeah. translate it in Portuguese. Oh yeah, you want to read it? Yeah, I have it, but I'm just saying it's a longer text. Oh, it's long, okay. Eu tenho esse texto em português traduzido, se alguém quiser, eu posso compartilhar. Okay. Any other thoughts? Algum pensamento mais? We're going to spend, like I said yesterday, Como eu disse ontem, nós vamos passar, I'm going to really it's a saying. I'm going to really explain. I'm going to really demonstrate, that's the word. eu vou realmente demonstrar, I'm going to really demonstrate the fact that there's a preparation eu vou realmente demonstrar que existe, o fato de que existe uma preparação followed by a demonstration. seguida por uma demonstração. We're going to see this from about 4 more different perspectives. A gente vai ver isso por cerca de pelo menos 4 perspectivas. We're going to look at the day of the Lord. A gente vai olhar o dia do Senhor, We're going to look at Joshua, the high priest. a gente vai olhar Josué, o sumo sacerdote, We'll look at the time of trouble one more time. a gente vai olhar o tempo de angústia mais uma vez, And we'll look at, there's one more I can't remember. At least those 3. pelo menos esses 3, All right, certo? let's pray. Vamos orar. John. Padre amado, que moras en las alturas de los cielos, damos gracias Señor por este día de nuestro pueblo, por tu misericordia y tu verdad, porque nos permite Señor con esta clase. Oramos Señor que los niños que puedan tener tu verdad, sin presión de las cosas que nos entendemos. Imploramos Señor que cada vez más nos cerca de la luz y temprano aceptamos la oración de nuestro corazón y ser purificados por ella antes que sea demasiado tarde. Ahora te imploramos Señor que nos acompañes Señor todo el día y que podamos Señor estar escondidos bajo tu cara. Imploramos tu protección y tu cuidado cuando perdemos nuestros faltas y pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Amém.